Meu nome Opa, agora começou. Boa tarde, meu nome é Ingrid, eu sou aluna do quarto semestre de Logística e hoje nós vamos apresentar o nosso PIN. Boa tarde, sou o Gabriel, aluno de logística do quarto semestre, e vou estar dando início a esse projeto junto com a Ingrid. Vamos lá. No final do século XIX, começaram a surgir grandes indústrias. E durante esse período, como agora conhecemos como Revolução Industrial, o controle de estoque era feito por pessoas e ficavam fora da produção. Dessa forma, tinha muita dificuldade de controle. Eh, Nesse contexto, o Kanban foi originado. O que seria o Kanban? Na tradução literal, o Kanban seria uma notação visual ou sinal que foi originado no sistema Toyota de produção. E ele se destaca como ferramenta de controle visual capaz de organizar fluxo de trabalho, facilitando a comunicação entre as equipes e promovendo maior eficiência operacional. Mas também, além do que é uma, mas além desse controle operacional, o Kanban ele também pode ser utilizado de uma forma pedagógica. Dessa forma, podendo criar treinamentos específicos para operadores, para colaboradores, e aí ele facilita a compreensão clara dos processos pelo colaborador. Eh, qual é a problematização nesse caso? Como surgiram as grandes indústrias, eles tinham muita dificuldade de controle. E, precisava de um material ou de algum sistema capaz de organizar e poder facilitar o trabalho das pessoas. Consequentemente, o treinamento, ele vem junto com essa implementação. Porque sem treinamento a pessoa não consegue visualizar da forma correta, acaba fazendo ser uma coisa bem difícil. Eh Tem a necessidade de uso de ferramentas ágeis para deixar a característica de trabalho mais formal e não perde a coerência dentro do cotidiano. Nós utilizamos como justificativa uma análise uma análise que foi criada para poder garantir que os colaboradores compreendam realmente o fluxo de trabalho. E também as suas responsabilidades, o que é bem importante dentro de um fluxo de trabalho. E a prática da utilização do Kanban como treinamento demonstrou que a assimilação tende a correr muito mais rápido do que um treinamento mais natural, que não tem uma sequência de trabalho. O objetivo, por que que a gente escolheu, né, falar sobre a ferramenta Kanban? Por ela se tratar de uma ferramenta simples, de interpretação simples, os colaboradores novos ou que estão inseridos no processo, eles conseguem aprender e desenvolver rapidamente as demandas solicitadas. Eles conseguem saber o que está sendo fabricado, o que está para vir a ser fabricado e o que já foi concluído. Pode passar. A nossa metodologia, ela foi baseada no sistema Toyota de produção, né? Que é essa ferramenta de controle visual de fluxos, visando facilitar a comunicação entre as equipes e as áreas dentro de uma empresa, promover a maior eficiência operacional. Essa ferramenta é mais do que um método de gestão de processo. O Kanban também se revela como uma estratégia pedagógica, assim como a Ingrid falou agora há pouco. É, ela é eficaz em programas de treinamento, você pode utilizar até dentro da sua casa para uso pessoal.
É você colocar as suas demandas e as suas metas diárias e semanais, e daí você, num quadro simples, você consegue, vendo o que você já conseguiu concluir, o que você precisa fazer. Pode passar. O que isso daí contribui para a sociedade, né? Esse é um ponto que foi levantado para a gente apresentar no PIN. A gente acredita que essa ferramenta, ela bem introduzida dentro de uma empresa, ela contribui eficaz para a contratação de novos colaboradores. Como assim? Você contrata uma pessoa sem experiência, você dá oportunidade para a pessoa, e essa ferramenta do Kanban bem aplicado, o visual dentro de uma empresa, a pessoa consegue aprender rapidamente o processo que ela precisa desenvolver, e o pessoal que está já na equipe consegue repassar aos novatos como que é feita essa atividade. Também essa ferramenta, ela também ajuda na tomada de decisão dos gestores. Eles pegam e vão mapeando quanto que cada um conseguiu produzir, quantas demandas cada um conseguiu efetuar, e daí ele gera um parâmetro de como que está o nível da sua equipe. Se tem alguém que precisa de ajuda, se tem alguém que está muito acima do nível ou alguém está muito abaixo. Pode passar. Os resultados da nossa pesquisa. A gente escolheu abordar esse tema, né, como a gente já citou, por a gente estar inserido nesse sistema e a gente já utiliza no nosso trabalho, que pode continuar. Aqui está um exemplo dessa ferramenta Kanban aplicada. Como que funciona? Aqui nesse quadro podemos ver que temos as linhas, o que tem a ser feito, o que está sendo analisado, o que está em desenvolvimento, o que está em teste e o que está finalizado. Os quadros amarelos, a gente pode dar o nome deles como se fossem demandas. Ou seja, aqui na demandas a fazer, temos 4 demandas para ser feita. Em análise, tem uma demanda para ser feita e, porém, já tem uma pessoa ali efetuando esse trabalho. No setor de desenvolvimento, que é o setor a seguir, tem uma demanda sendo feita por 2 colaboradores e temos 2 colaboradores ali ociosos, porque eles já desenvolveram 4 demandas que estão aguardando o teste, que seria o processo seguinte. No processo de teste, está sendo feito o teste de uma demanda por 2 colaboradores. E já tem 3 testes feitos. E ainda nenhum finalizado. Esse é o quadro de exemplo que a gente tem do uso do Kanban. Passar. Esse aqui é o resultado da nossa pesquisa, né? É necessário, né, treinar os operadores de forma que alcance o máximo da equipe, podendo ser feito através de curso específico, pode ser separando em módulos, né? A pessoa vai aprendendo as etapas mais fáceis, depois vai aprendendo as mais complexas. Pode ser também aplicado em simulação, comparando o sistema Just Time, né, que é o sistema que a Toyota utiliza. Pode ser aplicado também numa simulação de uma mini fábrica. Pode também ser aplicado em mudanças no setor. O módulo 2 ele já seria uma apostila, né, gerada por pessoas que trabalham no chão da fábrica, ou seja, ela tem uma visão mais específica do que tem que ser feito, constando os detalhes do modelo do sistema do Just Time. Os seus conceitos e pré-requisitos para o funcionamento do Kanban, esse módulo tem o objetivo da estimulação das discussões. Ou seja, você dá autonomia para o colaborador fazer o treinamento, então ele vai automaticamente querer falar mais sobre o processo, vai contar onde estão os pontos de dificuldade, e isso é muito importante para uma operação. O módulo 3 ele seria um curso específico, já mostrando na prática como que é o funcionamento dessas ferramentas, já com o uso dos cartões, com o nome das peças ou um número, né, que a pessoa vai estar trabalhando. Esses módulos, os operadores eles vão fazendo na prática
até ele criar o costume de fazer, não digo no automático, mas no semi-automático ali, na certeza, e vai ser um movimento bem orgânico de fazer. Esse daí seria o mais didático, né? O mais eficaz, segundo as nossas pesquisas e a nossa experiência. Pode passar. Quer falar um pouquinho das considerações finais? É, bom, como a gente já disse, né, o projeto tem como objetivo identificar formas eficazes de treinar novos colaboradores, utilizando o sistema e também utilizando de forma clara, o sistema do Kanban. É, ao longo do desenvolvimento, a gente compreendeu que o Kanban ele vai além do que ele é, do que na tradução literal que seria algo visível ou de tato. Ele exige um treinamento adequado, uma cultura específica da empresa e também o engajamento da equipe para poder se manter bem feito e com muita relevância. Uma coisa interessante que a gente tem que entender é que sem a padronização de trabalho, a gente também não consegue utilizar o Kanban. Então, o processo em si, ele tem que ser padronizado, que é para a gente não, como que se diz? Tem Para margem para poder, ele. isso, para seguir um fluxo de trabalho, precisa de padronização. Porque sem a padronização, a gente não consegue ensinar. Consequentemente, a gente precisa padronizar para poder continuar. Basicamente é isso. Nossas referências e a gente agradece, primeiramente a Deus, né, pela força de trabalho desse semestre, e também aos professores que nos auxiliaram, o Marcelo, no caso, e também aos nossos familiares. Muito obrigada. Muito obrigado. Como é que eu faço para parar agora? Vai.